Com total repúdio à violência conjugal, eu convido você a nós prosseguirmos o nosso estudo que nos liberta da ignorância e da estupidez e nos conduz ao sagrado. Palavras duras para começar um vídeo, mas é necessário porque muita dureza tem sido feita de maneira maligna e diabólica contra mulheres, usando e deturpando do texto sagrado. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia, e eu convido você a nós termos um tempo aqui com a Palavra de Deus, prosseguindo o nosso estudo da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, agora a partir do verso 25. Deus amado, nos ajuda e liberta, Senhor, liberta teu povo dessas amarras, da estupidez, da maldade e da violência. Que a tua palavra liberte o povo. Em nome de Jesus. Amém. Estudamos anteriormente, no nosso último vídeo, a sujeição da mulher ao homem, e eu chamei a sua atenção que o texto sagrado, ele dá uma ordem à mulher, para que ela seja como a igreja é com Cristo, para que ela se sujeite ao seu marido. O texto sagrado não ordena e não dá aval para que o marido sujeite a mulher. Essa conversa aqui é do texto sagrado com a mulher, não é com o marido. Então, até agora nós vimos advertências e ensinos para a mulher. Então, isso não dá aval nenhum suporte para que homens malvados e violentos vão lá e sujeitem as suas esposas. Isso não é bíblico. E o que é bíblico? Qual é a ordem para o marido? É o que lemos agora a partir do verso 25 do capítulo 5 da Carta de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo começa falando do marido e passa a falar da igreja e segue falando da igreja. Mas a ordem aqui ao marido é: ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Se Paulo antes chamou a esposa para que ela se sujeite ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, agora ele mostra o papel do marido. Amar a igreja a ponto de, amar a esposa a ponto de morrer pela esposa. Veja que ao contrário do que muitos maridos estão fazendo aí, sujeitando as esposas, sendo agressivos, sendo malvados, sendo mandões, o chamado para o marido é para até mesmo morrer literalmente para salvar sua esposa. Você que me ouve, que é um homem casado, você está disposto a morrer pela sua esposa? E agora deixa eu perguntar uma coisa bem doída. Você está disposto a viver para cuidar bem da sua esposa? Porque essa pergunta assim abstrata, num país pacífico como o nosso, é fácil o sujeito dizer assim: não, eu morro por ela. E viver amando ela, buscando santificá-la como Cristo fez pela igreja, você está disposto a isso? Você está disposto a, de alguma forma, se sacrificar pela sua esposa, mesmo que ela não se sujeite a você? Porque veja que não é condicional, não. Não é condicional o amor do marido pela esposa. Não está aqui condicionado àquelas esposas que se sujeitam. Não. Assim como a sujeição da esposa não está condicionada ao marido que ama a ponto de se entregar por ela. Não. A cada um de nós é dada uma ordem. E essa ordem não é condicionada ao comportamento do outro. Não é o que o outro vai fazer que determina se eu vou obedecer a palavra de Deus ou não. Sou eu que escolho. E esse chamado aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ele pode ser extremamente desafiador para cada um de nós. A Bíblia Sagrada não dá espaço para a violência conjugal. Nenhum. Mas ela tem um chamado para que voluntariamente cada um de nós se coloque na posição que o texto nos chama. E eu falo aqui como homem, como marido, eu chamo os meus irmãos que me assistem a amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. E a igreja desobedece a Cristo, você sabe disso. Você sabe que a igreja não tem se sujeitado ao senhorio do Senhor. Você sabe que a igreja tem feito coisas que não são adequadas. Mas Cristo ama a igreja a ponto de se entregar por ela
para santificá-la. Esse é o nosso chamado. Esse é o amor que nós somos chamados, nós homens, a conceder às nossas esposas. Não a agressão, não a dominação, não a estupidez, mas um amor como o de Cristo pela igreja. Esse chamado é nobre. E se você quer ser realmente um homem de Deus, um marido de Deus, atenda a esse chamado. Se você não vive assim, vou lhe dar uma dica. Ponha-se em jejum, ponha-se em oração, até que você quebrante a sua carnalidade e você se torne o marido que o Senhor espera que você se torne. E se a sua esposa não mudar o proceder dela, aí entre ela e Deus. Eu sei que você vai sofrer, eu sei que vai trazer dor para você, sim, mas você vai fazer a sua parte no Senhor. E aqui Paulo agora segue, já ele vai mudando o rumo da conversa para a relação de Cristo com a igreja. E ele vai seguir nessa mudança, até falar do mistério lá, e no final ele até vai dizer, mas estou falando do mistério da igreja de Cristo aqui. Não estou mais falando de casamento. Então ele fala que Cristo purificou a igreja, né, pelo lavar da água mediante a palavra. Você sabe o que é hoje o lavar da água mediante a palavra? É o batismo. O batismo é a água e a palavra. A figura aqui também remete à preparação de uma noiva para o casamento. Ele está falando aqui de marido e mulher, né? Mas quando ele fala aqui, lavar da água mediante a palavra, é o sacramento do batismo. O batismo não é só água, não é só o molhar. É o molhar, é a água com palavra de Deus e com fé, como a Santa Ceia. Ela não é apenas uma refeição. Por que ali nós temos o corpo e o sangue de Jesus? Porque ali nós temos a palavra ministrada junto. E aí nós temos então o sacramento. E ele já fez isso, Jesus, para apresentar a igreja a si mesmo. Ele faz isso, ele prepara a igreja, ele trabalha a igreja para trazer essa igreja para si mesmo, como uma igreja gloriosa. Veja que mesmo a igreja sendo um corpo que comete desobediência, que desonra o seu Senhor em ocasiões, Jesus trabalha na igreja para trazer ela para si como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante. Novamente remete aqui à figura da noiva preparada para o casamento, para ficar bem bonita para o seu noivo. E aqui faz uma metáfora para a relação com Jesus Cristo, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É claro que Paulo está falando não são atributos literais de beleza, mas ele usa atributos de beleza para falar do caráter da igreja. Até porque a igreja não é uma mulher para estar ali sem ruga, com bela aparência, sem mancha. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Então isso aqui ele está falando do caráter desse corpo, que deve ser santo e inculpável. Da mesma forma, ele retoma aqui o assunto do casamento. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Aqui Paulo ele não deixa dúvida, né? Se o sujeito tenta assim espiritualizar muito a coisa, Paulo chama de volta, vem cá, meu irmão. Tu não cuida do teu próprio corpo? Quando tá aí com uma unha encravada que tá doendo, tu não quer resolver esse negócio, não? Se um dente tá quebrado, tu não tenta resolver? Né? Se tens um corte na pele, eu tô falando aqui de danos, né? Mas enfim, se a coisa tá ruim no teu corpo, tá doendo, tu não tenta resolver? Né? Para quem já tem muito cabelo branco como eu, aquele joelho velho doendo, tu não tenta aliviar isso de alguma maneira, meu irmão? Tu não tens um amor pelo teu corpo? Então, ama tua mulher. Ama tua mulher, cada um como ama o seu próprio corpo. Por que você não toma veneno? Eu sei que tem gente que toma veneno na forma de produtos alimentícios que não deveriam, mas vamos lá, pegar literal, né? Por que uma pessoa, ela, se colocado diante dela ali uma porção de veneno, ela não vai consumir? Ela vai, isso vai matar meu corpo, eu vou morrer, né? Não. Por que a pessoa não usa lá, faltou uma ferramenta, deixa que eu martelo com a mão. Não, né? Vai se ferir. Então existe sim um cuidado, um amor pelo seu próprio corpo. Aí Paulo pega, da mesma maneira, ame sua mulher. Claro, eu vou falar aqui, é extremo o que eu vou falar, sim, mas existe, vocês sabem que existe. A gente, infelizmente, lê isso nas notícias. Tem homem que bate na sua esposa, que comete violência física. Que é isso? Olha o nosso chamado, amar como a gente ama o próprio corpo.
Amar como Cristo amou a igreja. Olha que chamado. Não é apenas não bater, é o cuidar, é o tratar bem. Não é apenas o não falar palavras horríveis, é o falar palavras de amor. É o perdoar, mesmo quando a esposa não se arrepende, não pede perdão pela ofensa que fez. Sim, esse é o nosso chamado. Chamado do homem em amor à sua esposa, ele é extremo. Ele é extremo, porque ele é comparado ao modo como Cristo trata a igreja. Então é um modo extremo. E nós devemos buscar essa vida de santidade. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Veja que chamado, pois somos membros do seu corpo. Então Paulo ele faz aqui esse paralelo e essa conversa que ora fala do casamento, ora fala da igreja, para mostrar como esse assunto está assim, junto, está enraizado uma coisa na outra. Não dá para separar isso aqui. Por essa razão, aí ele vai puxar lá no Gênesis, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se o homem e sua mulher são uma só carne, o homem não vai fazer mal a si mesmo, a sua própria carne, que é a mulher. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Para Paulo, o mistério profundo é Cristo e a igreja. Essa relação, porque quando a gente olha, que nós somos o corpo de Cristo e temos todo esse amor, é um mistério profundo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Paulo não fala, e eu quero tocar nesse assunto, Paulo não fala que a mulher não deve amar o marido e que o marido não deve respeitar a mulher. Eu acredito, não é algo bíblico, é uma opinião que eu quero lhe dar. Me parece que nós, ao olharmos para os casais, percebemos mais como falta de respeito da mulher pelo homem, não falta de amor. Agora, da parte do homem, falta de amor. Então eu acho que Paulo está pegando aqui no que ele observa como as faltas que ele precisa corrigir. Ele não está dizendo que a mulher não deve amar o seu marido, nem que o homem não deve respeitar a sua esposa, até porque o respeito está dentro do amor, o amor está dentro do respeito. Ele está aqui trazendo ênfases muito maiores. Mas eu quero resgatar aqui o que ele falou do Gênesis, né? Eu tenho tido perguntas até, pessoas têm me perguntado sobre isso aqui, uma série de dúvidas aqui ligadas ao casamento, né? O casamento na Bíblia é isso aqui, tá? É a união de um homem e de uma mulher. Isso é casamento, tá? Então, se você não tem um registro do seu casamento, não fez um registro civil, ou não fez aquela coisa maravilhosa que nós devemos fazer, que é a cerimônia religiosa, apesar de não ser um mandamento bíblico, né? Mas você está unido à sua esposa, ou você, mulher, está unida ao seu marido, em coabitação, vocês são casados. Diante de Deus, vocês são casados. E aí vocês têm todas as bênçãos e todas as obrigações matrimoniais. E essas palavras aqui são para vocês. Por quê? Porque desde o Gênesis, o casamento era isso, era o homem se unir à mulher e serem uma só carne. E esse ser uma só carne é tão sério que o apóstolo Paulo trata os homens que se unem a prostitutas, dizendo eles estão fazendo isso, estão se unindo a elas como uma só carne. É como alguém que a cada prostituta que frequenta se casa com ela. E depois se divorcia e se casa com outra. É isso que se está fazendo espiritualmente. Então a união sexual ela é o casamento. E o que é a fornicação? São aquelas pessoas que fazem a união sexual sem a coabitação como família. São pessoas que são solteiras e têm relacionamentos sexuais. E esse solteiro, eu me refiro a isso, é não coabitar como família. Se fazem isso tendo uma outra família, aí é adultério. Agora, se estão vivendo como família, não é fornicação, é um casamento. Pode não ter registro civil, aí a lei brasileira equipara a casamento, né? Pode não ter a cerimônia religiosa, mas aqui Deus declarou, está unido, virou uma só carne. Então, se você vive junto, né, vamos dizer assim, eu vou lhe dar duas recomendações minhas aqui como seu companheiro de caminhada cristã, como irmão em Cristo, apenas isso. Não sou nenhuma autoridade de nada, mas eu acho que eu posso lhe oferecer um pouquinho de ideias boas para você meditar se você acha
que isso vale a pena. Uma, registro civil facilita muito a vida nas horas difíceis, tá? Quando um dos dois morre, se tiver um registro civil do casamento, facilita muito, muito a sucessão, bens, herança, questões que vão afetar os filhos. Então isso é bom. Mas ninguém quer pensar, não, mas todo mundo vai morrer, a gente vai morrer, né? Essa é a certeza da vida, né? Morrer, ter dor nas costas e pagar imposto, ninguém foge disso. Então, prepare-se para isso também. Cuide, especialmente para os homens, né? Cuide da sua esposa. Se você está vivendo sem ser casado no civil, cuide bem da sua esposa, prepare as coisas para ela no caso de você faltar. Faça um registro civil do seu casamento. Leve sua esposa a um cartório. Registre esse casamento. Dê a ela essa segurança de que você é o marido dela. Muitos homens não querem se casar no civil exatamente porque não querem assumir o compromisso. Dê à sua esposa essa segurança. E aí eu dou uma outra ideia para você. Vou ousar dizer que dou um conselho, se você não é casado no religioso, como a gente fala, né, na igreja. Procure o seu pastor. Peça a bênção pastoral sobre o seu casamento. Não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer festa, não precisa fazer nada especial. Durante a celebração, durante o culto regular da comunidade, combine com o pastor e peça isso. O casal vai à frente e, diante da sua comunidade, recebe a bênção pastoral para um casamento que já existe. Mas aí faça isso, é bom, fortalece a vida. É uma bênção de comunidade, de família. Não precisa gastar dinheiro, não. Não precisa estragar o orçamento da família, que aliás muita gente estraga, né? Conheci muita gente que começou a vida de casado endividado, mas endividado feio. Morando de favor, outros morando de aluguel, com uma dívida enorme para pagar a festa de casamento, que todo mundo vai esquecer na semana seguinte e só você vai lembrar pelos próximos 5 anos com os boletins do banco para pagar, né? Não vai gastar dinheiro, mas celebre. E eu falo aqui uma palavra especialmente para os homens que me assistem. Dê essa segurança à sua esposa. Não mantenha ela em suspense. Vocês estão morando juntos, estão vivendo juntos. Vá a um cartório. Se informe, descubra como registrar o seu casamento, prepare tudo, leve sua esposa ao cartório e dê a ela esse presente, dessa segurança, desse documento, que ela sabe que o dia que você faltar, as coisas estarão mais fáceis do que se não tiver esse pedaço de papel. Dê esse presente à sua esposa. Muito obrigado pela sua companhia. Se o vídeo aqui lhe ajudou, passe para alguma pessoa. Se o vídeo aqui lhe feriu, eu convido você a assistir de novo, porque a palavra de Deus muitas vezes também me fere. E aí eu me dobro, me ajoelho e peço transformação ao Senhor. Então, se a palavra de Deus lhe trouxe dor no dia de hoje, leia o texto sagrado, medite e busque uma transformação no Senhor. Nós não estamos aqui para sermos afagados pela palavra de Deus, mas para sermos libertos, inclusive, dos nossos próprios erros. Deus abençoe a sua vida e espero no nosso próximo encontro. Até lá.